deixar de ser o arquiteto quebra-galho e virar a referência na sua região. Tenho certeza que se você não é o arquiteto quebra-galho, você conhece uma pessoa que se formou em arquitetura, de repente design de interiores ou engenharia, que não é o mais conhecido da região, nenhum dos mais conhecidos da região. É aquela pessoa ali que nem todo mundo sabe que existe, que o trabalho é um dos mais baratos, não é um dos mais reconhecidos, muito pelo contrário, está muito longe de ser um dos mais reconhecidos. Ser o arquiteto quebra-galho não tem a ver com a sua capacidade. Muitas vezes você é tão bom quanto o arquiteto mais conhecido, mas tem a ver com a forma como você se posiciona, a forma como as pessoas te veem. Tem como mudar isso. Tem como deixar de ser o arquiteto quebra-galho e virar o arquiteto referência da sua região. É só seguir esses 5 passos que eu vou te dar aqui hoje. E o primeiro passo é conhecer verdadeiramente o seu mercado. Então começa listando todos os seus concorrentes. Quem as pessoas contratam? Quem as pessoas preferem? Quem são os arquitetos, os profissionais mais reconhecidos da sua região? Agora começa a analisar os diferenciais deles. O que eles se destacam? No que eles são bons? Como eles se posicionam? Começa a fazer uma análise do mesmo jeito que o seu público-alvo faz. Começa a entender o que eles oferecem para essas pessoas. Tanto na questão prática, no tipo de projeto que eles oferecem, como na questão do posicionamento. Você acha que o posicionamento deles é um posicionamento que mostra mais luxo? Você acha que o posicionamento deles é um posicionamento de uma pessoa mais descolada ou de uma pessoa mais refinada? Como? Analisa todos os seus concorrentes. Gasta tempo, de fato, pesquisando e, de fato, entendendo o seu mercado e as opções disponíveis para o seu cliente. Além disso, além de olhar para os seus concorrentes, comece a olhar para você. Quais são os seus diferenciais em relação a eles? De repente, por não ter tantos projetos, o seu diferencial é ter tempo e conseguir dar um acompanhamento mais personalizado para as pessoas. Ou então, o seu diferencial pode ser que você está muito atualizado no mercado, você gasta muito tempo entendendo novas técnicas de construção ou tendências da decoração. Começa a entender quais são os seus pontos fortes com relação a essas pessoas. Porque é importante que a gente ressalte os nossos diferenciais. Muitas vezes as pessoas vão optar por fechar com você, não necessariamente pelo que você oferece, mas porque elas se identificam com você. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que o que a gente compra sinaliza o que a gente quer ser. Então não é só pelo que você entrega, pela transformação que você gera, mas também é pela identificação que você causa. O segundo passo é se especializar. Então entende no que você é bom. Eu sou bom em projeto de interiores. Eu sou bom em projeto de quarto de bebê. Eu sou bom em, sei lá, projeto arquitetônico. Começa a ser cada vez melhor nisso. Ser bom não é um diferencial, ser bom é a sua obrigação. Quanto melhor você for, não quer dizer que você vai ter mais clientes. Tem muita gente que é muito boa no que faz, seja na arquitetura ou em outras áreas, mas que não consegue ter mais clientes. Por quê? As pessoas não conseguem enxergar que você é bom. Mas quando você é bom, você consegue transmitir conhecimento. Você tem mais bagagem e você tem mais segurança. Muitas pessoas são boas, mas não se sentem seguras. E por não se sentirem seguras, não conseguem entender. Então não é só sobre o que você sabe, mas é sobre como você transmite, como você se posiciona. E aí você deve estar pensando, legal, você está me falando para definir um nicho? Não, eu não acredito em nicho. Por que eu não acredito em nicho? A pessoa acha que ela vai decidir algo para fazer. Então, vou fazer pet shop, vou fazer quarto de bebê, eu vou fazer paisagismo. E ela define aquilo como a categoria na qual ela vai se enquadrar. Só que, no começo, muita gente vai te procurar para fazer outras coisas. Nem tudo que você faz precisa ser divulgado. Você vai divulgar aquilo que você quer pegar mais. Então, se você quer se especializar, você quer fazer só projetos paisagísticos, e a pessoa te contratou para fazer um quarto de bebê, você pode não postar aquele quarto de bebê, mas o que a maioria das pessoas faz? Ela posta tudo que ela faz. Ela fala que ela é especialista em algo, mas ao mesmo tempo ela continua pegando todo o resto. Há um tempo atrás eu estava fazendo análise de perfis no Instagram, e aí uma menina mandou a roupa, eu fui analisar o perfil dela. Tava falando que ela era especialista em pet shop. Eu imaginei, quando eu li a bio dela, que eu ia ver um monte de projeto de pet shop, uma coisa mais comercial e tal. E não, eu vi de tudo. Inclusive tinha pouco pet shop. Então assim, as pessoas cometem esse erro. Definir um nicho não é falar eu faço tal coisa. Definir um nicho não é se auto-intitular especialista nisso. Por que você paga mais caro, de repente, pra, sei lá, um médico que é especialista em resolver um determinado problema que você tenha, do que para um médico
que não tem essa especialidade, porque ele tem mais conhecimento sobre aquilo do que o outro. Então, quando você fala que você é especialista em quarto de bebê, supõe-se que você tem muito mais conhecimento sobre quarto de bebê do que qualquer outro profissional que faça tudo isso, certo? Supõe-se, né? Certo. Só que não é o que acontece. Muitas pessoas falam que são especialistas em algo, mas elas não se dedicam a ponto de conhecerem mais, de terem mais informações, de saberem mais sobre aquilo do que qualquer outro. Elas colocaram aquilo como uma maneira de se diferenciar, mas na verdade elas oferecem o mesmo serviço do que qualquer outro arquiteto que não é especializado naquilo. Então, se você quer fazer cada vez mais uma coisa, primeiro, se especialize nisso. Fica muito bom naquilo. Fica melhor do que todas as outras pessoas que não fazem isso, ou que fazem isso e que fazem muitas outras coisas. Isso leva tempo. Por isso que não é só, vou mexer só com quarto de bebê e pronto. Não é por aí. Então, seja extremamente bom naquilo que você se propõe a fazer. E não fica lembrado com o negócio de nicho, não. O terceiro passo é usar o seu networking a seu favor. Então, eu tenho certeza que você tem parente, que você tem amigo, que você tem a família dos seus amigos, que você tem pessoas que estão à sua volta, que muitas vezes sabem a sua profissão, mas não sabem o benefício da sua profissão. Elas não sabem porque elas deveriam te contratar. Às vezes elas não sabem nem sua profissão. Então faça um compromisso com você mesmo de falar para tantas pessoas por dia o que você faz. Eu tenho uma aluna, ela trabalha numa rádio e ela começou a fazer esse exercício e pegou um monte de projeto. Teve um monte de clientes. Por quê? Porque ela começou a exercitar o networking dela. Parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito e principalmente o óbvio também precisa ser feito. Lembra, tão importante quanto o que você sabe é quem você conhece e principalmente quem te conhece. Tenho certeza absoluta que seus clientes, a maioria dos seus primeiros clientes vão vir de pessoas que estão ligadas diretamente ou indiretamente a você. O quarto passo é começar a transformar as características do seu trabalho em benefício. Lembra, você sempre vai focar no benefício do que você oferece. Você deve ser uma pessoa que usa perfume, né? O que contém na composição dele? Provavelmente você não vai saber. Você vai saber que ele te deixa cheirosa, que ele tem um cheiro que você curte. A mesma coisa do seu cliente, ele precisa saber os benefícios do seu trabalho e não necessariamente o lado técnico. E por último, seja um bom negociador. Conduza todas as etapas. Uma vez que as pessoas começarem a chegar até você, seja porque você está exercitando seu networking, seja porque você está produzindo conteúdo, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre produção de conteúdo, seja porque você fez parcerias com outras empresas, com outros profissionais que acabaram te indicando, enfim, de alguma maneira essa pessoa entrou em contato com você. Saiba conduzir essa pessoa para o fechamento. E o primeiro passo para isso é saber precificar bem o seu trabalho. Também tem um vídeo aqui no canal só sobre precificação, mas uma coisa importante na hora de precificar é entender todos os seus custos e todas as suas despesas. Então, você tem um escritório físico, o aluguel, a água, a internet, a luz, se você tem alguém que trabalha com você, o salário dessa pessoa, mas também tem as outras despesas que muitas vezes a gente esquece de contar. São os impostos, que são as licenças dos softwares que a gente usa, que são, sei lá, a gasolina que você usa para ir para a obra, o desgaste do seu carro. Tudo isso precisa estar incluso na sua precificação. E é importante falar que quanto maior for a sua estrutura, obviamente sim, né? Quanto maior for a estrutura, mais você vai gastar para mantê-la. Então, pela lógica, o seu preço pode ser maior. Claro que existe uma questão da margem de lucro, né? Você também precisa saber quanto você está lucrando com esses projetos. Então, soma todos os seus custos, todas as suas despesas e adiciona uma margem de lucro nisso. Se você estiver meio na dúvida de como precificar, pega esse valor aí que você colocou, divide ele pela quantidade de dias que você trabalha no mês e depois divide pela quantidade de horas que você trabalha por dia. Você vai chegar no valor aproximado da sua hora trabalhada. Além disso, para saber se o preço que você está cobrando está dentro do preço praticado pelo seu mercado, comece a descobrir quanto os seus concorrentes cobram. Vê se está mais ou menos na mesma faixa deles. Não adianta seu trabalho ser maravilhoso. Será que as pessoas enxergam que ele é tão bom assim para custar 10 vezes mais do que o outro arquiteto X da sua cidade? Então a gente precisa considerar os valores que as pessoas cobram na nossa região. E a gente também precisa considerar quanto o nosso potencial cliente ganha. Então, assim, o nosso cliente ganha um salário mínimo e você quer cobrar 5 mil reais para fazer um projeto. Então, além de pagar o projeto, ele vai ter que fazer a obra, etc. Você concorda que não faz sentido dentro da realidade do seu público-alvo? Então, você precisa entender esses 3 fatores. Primeiro, quanto você vai cobrar com todos os seus custos, todas as suas despesas e a sua margem de lucro. Segundo,
Segundo, como é o valor praticado na sua região. E terceiro, quanto isso compreende da renda do seu público-alvo. Isso faz sentido dentro da realidade dele ou não? Às vezes você quer cobrar muito de uma galera que de fato não tem dinheiro para isso, então você precisa ajustar os seus valores ou então ajustar o seu público-alvo. E além de uma boa precificação, você também precisa saber ouvir essa pessoa e oferecer uma solução dentro do que ela está esperando. Então, será que essa pessoa quer um projeto completo? Será que essa pessoa quer uma consultoria? Como você vai encaminhar isso? E lembra de sempre encaminhar para o fechamento. Então, quando você está apresentando uma proposta, tenta entender se ela está com alguma dúvida, já soluciona a dúvida ali na hora e já vai falando, e aí, podemos fechar? Posso te mandar o contrato amanhã? Posso te enviar o link de pagamento amanhã? Você consegue me dar um ok até tal dia? Sabe? Vai encaminhando essa pessoa para tomar uma decisão rápido. Muita gente que é contra dar desconto. Mas convenhamos, quantas coisas você não comprou porque estava na promoção? Quantas coisas você não comprou porque tinha um desconto X? Dar um desconto não é um problema, sabe? Arquiteto não é assim, não tá num pedestal de um profissional que nunca pode dar desconto. Pode dar desconto sim, desde que aquilo dê lucro para você, desde que faça sentido para você. Às vezes, aquele projeto em si vai te dar um lucro muito reduzido, mas aquela pessoa, ou às vezes nem vai te dar lucro, né? Mas aquela pessoa vai te indicar mais 3 ou 5 clientes que vão pagar o valor total do projeto e vão te dar muito lucro. Então, muitas vezes você vai ter que saber negociar, você vai ter que saber perder para ganhar, você vai ter que ter uma visão de empreendedor e não de arquiteto. Então, fazendo essas 5 coisas, sendo viciado em conhecer o seu mercado, em de fato buscar conhecimento e ser extremamente bom e seguro naquilo que você oferece, em trabalhar o seu network, em transformar as características do que você vende em benefícios e de saber se vender e se negociar, tenho certeza que você vai largar de ser o arquiteto quebra-galho e vai se tornar uma das referências da sua região. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau!